Boa noite, gente. Sou o professor Alto Marinho e vamos para mais uma aula. Hoje chegamos à aula de número 3. O assunto da aula de hoje, gente, é coesão textual. O que é coesão? Coesão, gente, é saber utilizar os mecanismos linguísticos necessários para a progressão do seu texto, que pode ser argumentativo, expositivo ou até um estudo de caso, dependendo muito do que você encontrará no seu concurso. E teremos mais à frente uma aula específica falando dessas tipologias. Mas para começar, gente, aqui o nosso terceiro encontro, vamos entender os elementos linguísticos necessários para atingir a esta competência. Então, venham comigo. A primeira forma gramatical é a conjunção. Em língua portuguesa, nós temos 5 conjunções coordenadas e 10 conjunções subordinadas. Quando eu digo 10, eu estou falando das formações semânticas. Condicional na subordinada, adversativa na coordenada, então são 15. Vou listar para vocês aqui 6 necessários, com certeza, para a utilização no seu texto de concurso público. Vejam bem, mas, porém, adversidade, ideal para você utilizar em ideias de contra-argumentação. Pois, porque, para a sua explicação, para a sua justificativa. Portanto, e logo, para fechamento de um raciocínio, para concluir um texto. Uma forma muito natural de você fechar o seu texto lá na conclusão é utilizando o conectivo portanto. Não tem erro, gente. Modelo de redação nota máxima de alunos nossos, aqui do curso presencial, como Vanessa Gouveia ou Larissa Mafra, foi utilizando o portanto na conclusão. Então não tem essa de que ele não é criativo. É um conectivo subordinado, coordenado, é um conectivo para a conclusão. Então não tem problema nenhum com ele. Para a formação de uma medida, de uma intervenção, tá? De uma ação, dependendo muito do que a banca está te exigindo, você tem que dizer qual a finalidade daquela medida. Então você pode fazer uso do a fim de separado e do para quê. Para a relação causal, algumas vezes a banca ela te exige essa formação, causas para determinado assunto. Você tem o uma vez que e o devido a. Cuidado que pode haver crase, dependendo da palavra feminina. E para as ideias de oposição, que você houve uma certa relação de oposição, mas a permissão para que aquilo ocorra, você pode usar o embora e o ainda que são concessivos. Então, estas são as conjunções. Em pronomes, gente, vocês podem fazer uso do pronome demonstrativo, quer para retomar uma informação mais próxima, esta, este, isto, quer para retomar um contexto, essa, esse, isso. Então, bem interessante para a progressão do seu texto. E o que muitos alunos falham ao exagerar no uso deste elemento? O que, como pronome relativo, pode sim ser substituído por o qual e a qual e suas flexões. Tudo bem? Outra formação muito importante para o nosso encontro hoje, linguístico. Os advérbios, gente, que na gramática normativa são chamados de modificadores. Podem modificar um adjetivo, podem modificar um verbo e podem modificar o próprio advérbio. Na produção textual, nós os chamamos de modalizadores. Então, eles servem também, gente, para indicar qual é o teu argumento. Em qualquer manual de redação técnica para concursos, você encontrará tal situação. Então, aqui eu utilizo 2 só para ilustrar a explicação de hoje. Certamente e principalmente, use nas suas redações, que vocês já adquiriram aí conosco, coloquem que eu avaliarei e perceberei se você conseguiu exatamente colocar o modalizador para indicar o seu argumento. E, obviamente, eu também prestarei atenção na posição das suas vírgulas. Vocês não podem esquecer, adjunto adverbial de pequeno corpo, o uso da vírgula é facultativo. Mas vou sugerir que vocês usem sempre a vírgula, tá? Para não causar nenhum tipo de problema, até porque são 2 ou 3 examinadores e
tem que ter muita prudência na utilização das vírgulas, certo? E uma outra informação são as palavras denotativas, palavras que a NGB ainda não registra como classe gramatical, mas que muitos autores consideram como uma próxima classe gramatical. Então, ou seja, ou melhor, isto é, em geral, em tese, mesmo, porém, como forma denotativa, invariável e não tem plural nem feminino nem masculino, é invariável. Então, todas as palavras denotativas, como ou seja, ou melhor, são invariáveis. Tudo certo? Então, gente, estes elementos coesivos, eles deverão fazer parte da sua redação. Bancas como o SESP colocam coesão e coerência no mesmo patamar, às vezes valendo 2 pontos. E tem uma grade separada, também valendo 2 pontos, algumas vezes 2,5, que é a progressão de sentido. Há uma relação até um pouco errônea quando a banca SESP utiliza os aspectos. Algumas pessoas acham que porque ela colocou 3 aspectos, os alunos têm simplesmente que respondê-los. Não, você tem que montar o seu texto considerando todo o discurso expositivo ou argumentativo e também os elementos coesivos, como alguns destes aqui, tá? Em modelos de redação nota máxima dos nossos alunos aqui, você vê a frase muito bem organizada, os aspectos, né, muito bem organizados e também nos parágrafos os elementos coesivos muito bem distribuídos e de maneira variada. Então, eu não estou falando aqui de técnicas que eu encontro em livros, não. Eu estou falando de técnicas que eu encontro nas redações dos nossos alunos e de alunos de todo o país, que eu faço recurso, eu faço a análise da redação dele. Então, tem aluno que manda a redação para a gente, o aluno tirou 9,75 e a gente vai tentar buscar o 10. Então, olha o modelo de redação que eu tenho. E os alunos que tiram 10, obviamente, eu peço as redações deles até para melhorar o meu trabalho. E assim, te passar a informação mais correta possível. Então, muito cuidado com essas dicas de redação que existem nos livros por aí. E entenda o que as bancas de fato querem. Então, como dizem os grandes autores, redação é muito mais que meras dicas. Um forte abraço, gente. Até a próxima. Comente aí o que você achou. Manda um WhatsApp para mim, 988481618. Para quem é fora do estado, 91 prefixo aí o DDD 988481618. Aqui você fala direto comigo. Um forte abraço e até a próxima.